Fala galera, aqui quem fala é o Lucas, trazendo pra vocês mais um vídeo, pessoal. Dessa vez vou trazer mais uma história aqui, né galera, porque vou explicar pra vocês algumas coisas, né, agora já no começo do vídeo. Que é o seguinte, não trouxe vídeo aí pra vocês faz 2 semanas já, ou um pouco mais, por causa de trabalhos da escola, algumas outras ocupações aí que não deram tempo pra me fazer, enfim. Mas agora estou voltando com os vídeos, né pessoal, tá mais fácil agora para trazer. E eu tô trazendo vídeo dessa história agora, continuando essa série Revelando o Terror, né. Espero que vocês gostem já. Vou falar isso pra vocês. Os jogos vão vir depois também, eu não tô com nenhum preparado aqui, por isso que eu não trouxe jogos agora. Eu tô necessitando trazer vídeo, então vou trazer esse aqui pra vocês. Garanto que vocês vão gostar, eu acho, né. Até porque se refere a jogo, né, então vamos lá. Vamos começar logo aqui. Bom, o vídeo de hoje se trata sobre a lenda de Polybius, né pessoal. Foi um jogo aí que foi criado por uma empresa que depois eu vou dizer o nome, né, em 1971, né pessoal. É um jogo antigo isso aqui, né. É um jogo da época dos arcades ainda, que tinha aquela época do Atari e tal. Vocês devem saber. Enfim, vamos começar. A lenda de Polybius. Pequenas histórias passadas de pessoa a pessoa. Quantos fantásticos que tendo acontecido ou não, sempre chegam com áreas de verdade. E todos nós já ouvimos falar delas. Provavelmente você já deve até ter espalhado alguma dessas histórias por aí, graças ao grande boom da internet e da gradativa quantidade de pessoas a quais ela atinge. Mais e mais curiosos propagam os contos que aconteceram com um amigo de um amigo deles. Em todos os segmentos sociais, em todas as vertentes existem resquícios de lendas urbanas. Não sei o que é resquícios, infelizmente. No mundo dos jogos eletrônicos não é diferente. Conheça a lenda de um arcade maldito, um jogo que queria acabar com todos os outros jogos, a lenda de Polybius. Nossa história situa-se na cidade de Portland, Oregon, no noroeste dos Estados Unidos. O ano é 1971 e os jogos de fliperama arcade se encontram em plena ascensão na matéria de popularidade. Nessa época, as pessoas se divertiam com games como Galaga, Donkey Kong, Mr. Pac-Man, Asteroids e Tempest, estando esses dois últimos na vanguarda de jogos feitos a partir de gráficos vetoriais à base das incríveis imagens em polígonos dos games mais modernos. Para quem não sabe o que é gráficos vetoriais, é aqueles desenhos feitos em formas geométricas e não por pixels, né galera? Então vamos lá. Surgiram rumores de que um novo arcade teria chegado às casas de fliperama em alguns subúrbios das cidades. Os garotos locais, ávidos por um jogo diferente, se mobilizaram à procura do tal lançamento, o famigerado Polybius. O game lembrava o já citado Tempest, visto por uma perspectiva diferente. Um turbilhão hexagonal girava no meio da tela, enquanto gerava formas compostas por imagens vetoriais que eram lançadas para fora da base. Uma pequena nave triangular do lado esquerdo do monitor atirava contra o núcleo do turbilhão, aparentemente na intenção de acabar com a fuga das formas. Além delas, eram lançadas em direção ao jogador ondas girando com luzes que piscavam repetidamente e se tornavam extremamente coloridas, assemelhando-se a descrições de efeitos psicodélicos causados por drogas como o LSD. Não havia música, apenas barulhos futuristas aleatórios que ecoavam durante o desenrolar do jogo. Os controles eram uma alavanca simples, e só um botão. Polybius se tornou extremamente popular mesmo com as poucas máquinas distribuídas pela cidade. As pessoas formavam filas ao redor delas para jogar ou assistir a quem estivesse jogando. Além de famoso, Polybius também se mostrou bastante viciante, trazendo vários dos garotos que o jogavam diariamente não quererem jogar mais nenhum game diferente. Sintomas estranhos, já que os arcades eram febre e este era um jogo relativamente simples. Isso foi apenas o começo. Pouco depois os sintomas pioraram. Algumas crianças sofreram casos de amnésia após jogar. Não se lembravam de coisas básicas, como seus nomes ou onde moravam. Outras apresentaram enxaqueca, insônia e terror noturno. Acordavam de madrugada gritando depois de sofrerem com horríveis pesadelos. Ataques epiléticos, perda de memória gradativa e desmaios também foram reportados. Há rumores de tentativas de suicídio. Alguns dos garotos simplesmente pararam de jogar videogames após seu contato com Polybius. Um deles inclusive teria se tornado um ativista anti-jogos. No meio dos gráficos hipnóticos, supostamente apareciam mensagens subliminais incentivando negativamente os jogadores. Surgiam faces fantasmagóricas que só eram vistas por quem estivesse olhando a tela pelos lados. Alguns ouviam choro ou uma voz feminina que dizia: "Por que me machucou?" E tem mais.
A história mais curiosa é de que as pessoas que trabalhavam nos fliperamas que receberam esses arcades diziam que homens vestidos de pretos vinham constantemente coletar dados das máquinas. Não estavam interessados nas moedas, mas sim em informações sobre como o game era jogado. Os gabinetes foram recolhidos pouco mais de um mês após sua chegada, pois um garoto de 13 anos teria falecido devido a um ataque epilético sofrido enquanto jogava. Após isso, eles nunca mais foram vistos por trás do jogo. Há várias teorias acerca do surgimento de Polybius. A mais difundida no melhor estilo Arquivo X é a de que o jogo foi feito por militares ligados ao governo norte-americano usando algoritmos desenvolvidos pela CIA, que visavam o controle de comportamento. A intenção seria eliminar a vontade de jogar fliperamas e videogames. O governo estaria preocupado com o fascínio que esse mercado exercia sobre as crianças e queria exterminá-lo antes que saísse do controle. Aí eles enviaram as máquinas para Portland em caráter de teste e se funcionasse, provavelmente o jogo seria espalhado por todo o país. Nesse interim, há quem diga que a Atari e a Sega, gigantes na produção de arcade na época, teriam tomado parte do desenvolvimento do game. Em relação à Sega, não há maiores informações além desse boato. Quanto à Atari, o buraco é mais embaixo. Algumas versões da história ligam o desenvolvimento de Polybius a Ed Hotberg, designer responsável pela criação de Battlezone, simulador de guerra considerado por muitos o primeiro shooter 3D em primeira pessoa. O engraçado do negócio é que o exército dos Estados Unidos de fato encomendou à Atari uma versão aprimorada de Battlezone para ser usada em treinamento militar. Versão essa que foi desenvolvida por Hotberg em 1980, ou seja, um ano antes do suposto lançamento de Polybius. Portanto, na época em que o arcade do mal teria sido lançado em 1971, uma empresa produtora de videogames já havia cooperado com os militares norte-americanos no desenvolvimento de um jogo que não servisse apenas ao propósito de divertir. E para camuflar um game feito com a intenção de imprimir ideias anti-jogos na cabeça das pessoas, nada melhor do que uma empresa sem nome no mercado que nunca tivesse lançado nenhum programa antes. Web afora existem várias imagens que supostamente teriam sido retiradas do game, incluindo a tela título. Nela podemos ver o ano de lançamento do game e também o nome do fabricante, Sinneslocken. Em alemão significa como inibir os sentidos. Não se sabe se é uma empresa independente, se é ligada ao governo norte-americano ou a Ed Hotberg e a Atari. Não existe nenhum outro game produzido por essa empresa. Agora um relato de Steven Roach. No dia 20 de março de 2006, um sujeito postou um comentário no site coinop.org dizendo que esteve envolvido no processo de criação do jogo. Sob o nome de Steven Roach, ele alegou que a Sinneslocken era uma empresa fundada por ele juntamente com outros programadores na República Tcheca em 1978. Trabalhavam com componentes para placas de circuito integrado e um pouco de programação. Em 1980, eles teriam sido contratados por uma companhia da América do Sul, a qual ele não cita o nome por questões legais, para desenvolver uma ideia que eles estavam bolando em criar um arcade game com elementos de puzzle centrado numa nova aproximação no conceito de gráficos para videogames. Ele falou sobre o desenrolar do projeto, sobre como eles passaram certo tempo trabalhando muito nele e também como fizeram vários testes no jogo, que apesar de viciante, não causavam os ditos efeitos colaterais descritos na lenda. Então, depois de terminado o programa, a companhia resolveu um breve lançamento teste que foi abortado 6 dias depois devido àquele garoto de 13 anos em Portland ter tido um ataque epilético e falecido após jogar. Depois do recolhimento dos arcades, a Sinneslocken foi desfeita e o jogo e seus direitos ficaram com a companhia contratante. Nenhuma ROM do programa eventualmente existe ou foi divulgado. Roach não comentou apenas neste, mas também em outros sites que publicaram matérias a respeito do game. Logo despertou o interesse de Duane Waterhall, do antigo GamePulse.co.uk, que o convidou para uma entrevista. Porém, o relato de Roach possuía uma série de inconsistências, tendo alguns fatos aparentemente retirados da própria internet. Como terem sido mandadas 7 máquinas para testes na cidade ou que os diretores da companhia visitaram alguns locais onde elas estariam, uma alusão aos homens de preto que fazem parte da lenda. Isso evidentemente retira boa parte da credibilidade em relação à sua história. A inexistência de qualquer informação web afora sobre a Sinneslocken, mesmo com a afirmação de ser uma empresa fechada há mais de 25 anos atrás, reforça a possibilidade de ser um relato falso. Será mesmo que esse jogo existiu? Os fatos estão aí. Cabe a cada um se houve mesmo um game que queria controlar o comportamento das pessoas ou se não passam de mais uma lenda. A internet se divide. A própria GamePro publicou um artigo em seu site em agosto de 2013, a qual eles analisavam vários boatos envolvendo videogames. A avaliação sobre a veracidade da lenda de Polybius foi um misterioso inconclusivo. Bom pessoal, foi essa então a lenda, Creepypasta.
que eu tô trazendo hoje pra vocês. Se vocês gostarem, dê um like favorito aí pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal. Divulguem para seus amigos do canal também, pra quem não conhece ainda. E deem sugestões nos comentários também. Comentem o que achou do vídeo. E é isso aí então, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima e fui!